Bom, vamos usar a lista de exercícios. Tá, fiz uma lista de exercícios bem simplesinha, para não puxar muita coisa para esse tópico que é mais extra, mais de conhecimento, né? A gente não vai daqui para frente ficar implementando em Python e Java por enquanto, né? Nas disciplinas futuras sim, mas nessa vai ser Java. E é, antes de ir para esse tópico, só fazer uma menção a duas coisas que eu acho que eu não mencionei, que a gente não passou tudo, né? Passou os principais pontos de orientação a objetos, mas uma coisa que eu não falei era a questão do estático, tá? No JavaScript, ó. Então, estático no JavaScript você pode fazer uso por meio do static, tá? Ou ainda fazer uso do próprio nome de classe e criar um atributo novo, caso esse atributo não exista, né? Inclusive, para criar métodos, você pode fazer dessa forma. Então, eu fiz um exemplinho muito rapidinho aqui, só para vocês verem, né? Coloquei aqui, ó, na classe um static counter, então posso utilizar essa palavra-chave estático, existe aqui. Tá? Não sei porque não tem público, não tem privado, etc, né? Mas o estático colocaram ali. E aí, para me referir ao estático da classe, eu faço referência à classe e o contador, que nem a gente faz no Java mesmo, tá? Sem diferenças igual aí. Se eu quero criar um método, é estático, o nome do método, tudo bonitinho, igual a gente está acostumado. Então, esse era um ponto. O outro ponto, aqui ainda é estático, que eu tinha aberto. Nossa, eu coloquei um monte de coisa que na verdade acho que eu não ia nem usar. Classe estático, beleza. Outro ponto que faltou foi o do Python, tá? Como que funciona o estático no Python? Então, duas formas, né? Quando eu declaro um campo aqui fora do meu método construtor, certo? Lembra que a gente estava incluindo os campos do objeto via método construtor, já colocando this, nome do campo, tudo bonitinho. Se eu colocar um método lá de fora do campo construtor, tá? Ele vira campo da classe. Então, por exemplo, nesse caso aqui, o name, ele vai ser um campo de classe, né? E para criar um método construtor, lembra que a gente criava o método get, o setter, utilizando a notação property, né? Ou a notação setter. Aqui a gente tem a notação do método estático também, tá? Que é o @static method, para a gente criar o método estático, tudo bem? Então eu tinha esqueci, na verdade nem ia falar estático, mas falei, vou aproveitar a lista de exercícios, está pequenininha, e falar, tá? Então só colocar esta notação ao lado do método. E por fim, um comentário, né? Lembra que eu falei, puta, implementar interface, já na verdade não tem nem a interface por si só, tá? Mas a gente pode implementar uma classe abstrata com comportamento de interface, ou seja, só os métodos abstratos ali. E aí, como que funcionaria essa classe? Lembra que eu falei, puta, quase ninguém faz isso, tal. O pessoal já entra no acordo, fala, vamos implementar o método igual, tal. E para implementar, então, essa interface, né, é preciso fazer uso de duas importações, ó, importar o abstract method, importar essa classe aqui, ABC meta, que não tem nada a ver com a paçoca, não sei nem por que chama ABC meta, enfim. Aí criar uma classe A como se ela fosse esse conceito de metaclasse, tá? Que é uma classe que seria a classe, vamos dizer assim, não concreta do Java, que é a classe abstrata, né? Então esse metaclasse aí para indicar que não seria uma classe concreta, tá? E aí criar os métodos abstratos com essa anotação aqui, @property e @abstractMethod, no caso para definir um atributo do A aqui no caso, né? Se eu fosse definir o get tentando acessar o A diretamente. Se eu quiser só um método abstrato, obviamente aqui só o abstract method. Tá? Então é um pouquinho chatinho, tá? De se fazer aqui essa interface, mas só por curiosidade. Né? E vindo agora para a lista de exercícios, né? Eu vou passar rapidinho só conceitos para a gente relembrar o que a gente viu na aula e depois pedir a implementação, na verdade exercício 5, né, o animal, da aula 9. Então exercício da aula 9, aula 9 de herança, lista de exercícios.
né? Esse exercício daquilo que a gente tem empregado na faculdade, professor faculdade, etc. Então a gente já treina herança, já treina objeto, né? Herança e o polimorfismo aí, que são os principais conceitos, tá? Acho que eu peço para ser implemento dos métodos getSet. Não pedi privado, mas enfim. Acho que não está privado. Ah, deve ser privados. E já, desculpa, já testo encapsulamento também. Então, todos os pilares implementados. Bom, complete as lacunas a seguir. Então, para se criar métodos em Python, deve-se utilizar a palavra-chave def, D-E-F. Para tornar um campo protegido no Python, a gente usa o caractere underline. E para tornar o campo privado, deve-se utilizar os caracteres underline, underline. Obrigatoriamente, todo método que irá fazer uso de um campo classe deverá ter como primeiro parâmetro o self, tá? Atributo campo self. Para tornar um campo protegido no JavaScript, deve-se utilizar o caractere underline. E o campo privado é pela hashtag, assumindo que eu estou dentro da classe, por isso que eu tenho um caractere para me auxiliar, tá? Caso contrário, a gente viu que a gente não tem esse caractere para auxiliar, se é na função eu tiro o this, né, e coloco como se eu estivesse declarando uma variável normal. E no objetinho simples a gente viu que não dá para esconder, tá? Dá para eu fazer um get, um set lá, mas o atributo em si eu não oculto em nenhum momento. Use V para verdadeiro e F para falso nas seguintes informações. Python não permite herança múltiplas, é falso, né? A gente viu até o mecanismo de resolução de herança dele lá em caso de conflito. Python permite a declaração, não só em caso de conflito, né? Mas enfim, como que ele vai fazer para puxar um método que você está invocando, né? Porque às vezes pode não ter nem conflito nas classes diretas que você passou, ele vai dar um jeito de achar o método e ver quem que ele vai puxar. Obviamente, se só tiver um método declarado, é conflito, né? Porque se só tiver um método declarado, ele vai achar o bichinho. Se tiver mais normalmente, como ele acharia numa situação normal, e se tiver dois, vai ter que resolver, tá certo? JavaScript permite a declaração de objetos muito semelhante ao Java. Então a gente tem aquela class lá que eu faço uso do super, função super para chamar o método construtor, o super para acessar atributo de superclasse, o campo de superclasse, né? Ou método, né? Então tá verdadeiro. No JavaScript pode-se criar objetos a partir de função. A gente viu que sim, tá? Inclusive qualquer classe, na verdade, na hora que a gente coloca o type of da classe, né? A gente viu que é uma função, tá? Por que tem que ser função? Tá? Porque a gente consegue passar, como é funcional, a gente consegue passar funções como argumento de outras funções. Então agora, em vez de eu passar um objeto criado, eu posso passar uma classe e criar um objeto, pego a classe que está vindo ali, crio um objeto daquela classe, por exemplo, dentro da função. Simples assim, tá? Por isso que ele trata como, a priori, como função, tá? Que eu consigo, lembra que a gente no Python, né, eu tinha passado uma função soma como argumento, aí eu passo a mesma função, posso criar objetos da função, posso executar a função, então por isso que ele, na minha opinião, é claro, né, não fui eu que escrevi o JavaScript, mas a lógica seria essa, tá? Então é isso, pessoal, e aí vou pedir para vocês fazerem rapidinho esses dois exercícios aqui, tá? Então, até mais.